o Gigante da Colina é o tema agora aqui dos donos da bola, que vai enfrentar o Nova Iguaçu já confirmado em Volta Redonda, no estádio Raul Lima de Oliveira, informação de agora, confirmada pela Ferdi. E bota na tela a arte pra gente, Joãozinho, tá lá, ó. As pedras no sapato do Vasco em 2024. Empate com o Sampaio Correia, empate com o Bangu, derrota para o Nova Iguaçu, ali a classificação na Copa do Brasil nos pênaltis depois de um empate contra o Água Santa e na semifinal do Campeonato Estadual no primeiro jogo, empate com o Nova Iguaçu. Ou seja, desse recorte aqui, a gente consegue ver que times de menor investimento, não todos, obviamente, têm gerado um problema a esse Vasco. Por quê? Na minha opinião, vendo os números, é concentração. Não tem outra explicação para o Vasco ir muito bem contra as equipes de igual poderio, né, de outros times grandes, vamos dizer assim, e com as outras equipes não conseguir ter o mesmo rendimento ou sofrer bastante para vencer ou até mesmo para conseguir empatar. No caso do Nova Iguaçu, perdeu por 2-0. Dentro de toda a experiência que eu tive mais de 20 anos jogando futebol, essas coisas acontecem quando você não entra bem concentrado, quando você não está pronto mentalmente para enfrentar aquele tipo de adversário e quando às vezes você subestima o seu adversário, você acaba sendo surpreendido e o Vasco foi. Em alguns desses jogos, conseguiu recuperar muito mais na força, muito mais depois que você toma a pancada, conseguiu se recuperar, mas não vai ser sempre que isso vai acontecer. Por isso que é interessante que uma coisa que o Tite fala muito bem, que ele aprendeu, no livro dele ele diz que ele aprendeu lá no Real Madrid, do Ancelotti. Ele diz que os caras estão brincando antes do treino, mas quando apita, a fisionomia dos caras mudam com relação ao trabalho que tem que ser feito. E isso tem que ser transmitido para o jogo, dentro dos jogadores que vão enfrentar, independentemente de quem seja o adversário. E aí, Dória? Eu vou nessa linha do Fernandão também, acho que tem muito a ver com concentração, nível de competitividade, mas olhando esse recorte, a gente tem que levar em conta também o contexto de cada partida. Contra o Sampaio Correia, era aquele time alternativo, misturado com a base, jogadores que não seriam aproveitados pelo Ramon Dias, então dá para entender um empate até jogando em Saquarema, não é uma partida simples. Contra o Bangu, foi aquele jogo no Mané Garrincha que você até estava lá, que o Vasco jogou quase o jogo inteiro com um jogador a menos, teve aquele final de jogo louco. Contra o Nova Iguaçu, foi um time misto também em Uberlândia, um gramado complicado. A situação do Caio Tenório, que deu aquela que deveria ter sido expulso, exatamente. Eu acho que o jogo que retrata mais o que o Fernandão falou foi o Vasco e Água Santa, que entrou muito bem, fez 2-0 e aí baixou o nível de concentração. Achou que o jogo estava ganho e a Água Santa começou a jogar. E bola na trave, e chance cara a cara. 2-1, 2-2, e virou o jogo. Enfim, eu acho que tem a ver com falta de concentração, mas se a gente for pegar o contexto de algumas partidas, eu acho que o Vasco não vem repetindo isso tantas vezes assim. Acho que é algo para ficar alerta, um sinal realmente que o Vasco precisa entrar mais concentrado, mas acho que não dá para tratar como um problema crônico, que aconteça sempre, não. Eu também concordo com vocês nessa. Agora vamos ouvir Dom Ramon Dias. Ele falou sobre o que o torcedor pode esperar desse time, mas também falou sobre a semifinal do próximo domingo. Bota o Ramon aí na tela pra gente. Nós vamos preparar a equipe para jogar domingo e vamos passar. Que fique claro e que os torcedores venham ao estádio, porque o Vasco vai chegar na final. Essa fala dele aí, de que o Vasco afirmando, eu tenho certeza que vai ser utilizada nos bastidores, né, Fernandão? Time que está ganhando não se mexe, né? E quem acompanha o Vasco sabe que ele vem desde o ano passado com um slogan parecido, não vai barrar. Agora o Vasco vai chegar à final. E é esse o discurso que ele tem que ter com os seus jogadores, para a imprensa, para todo mundo. Até porque a gente já falou isso aqui, é muito difícil o Vasco repetir uma atuação tão ruim como teve. Pode ser que repita, mas não seria comum como teve no último jogo contra o Nova Iguaçu. O próprio Andrezinho, que é um dos caras que comanda o Nova Iguaçu, já disse que perderam uma chance muito grande de ter encaminhado a classificação para a final no jogo passado. Enfim, eu acredito muito no trabalho do Ramon, acredito muito nas coisas que ele emprega, mas só o discurso, o Vasco precisa mostrar mais.
O Vasco precisa jogar mais. Os últimos jogos que o Vasco fez não foram bons, não só tecnicamente, mas parece que a galera perdeu um pouco da intensidade que o Vasco vinha tendo, que fez total diferença nos outros jogos que disputou em alto nível. Precisa de mais consistência, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Vasco, porque tem Daverson, tá? Ontem o Cuiabá eliminou a Portuguesa. Infelizmente, a nossa luzinha foi eliminada da Copa do Brasil. Mas, conforme prometido, vamos ouvir Daverson, que falou sobre o Vasco da Gama, hein? Roda aí. Cara, eu nunca escondi isso, ao respeito ao Cuiabá, que é o meu clube, ao presidente Cristiano, que me apostou em mim, o treinador Antônio, que hoje está no Corinthians. Cara, eu nunca escondi que eu sou vascaíno, né? Meu sonho é, se um dia vestir essa camisa, né, que tem um peso enorme, uma torcida muito apaixonada do Vasco. Eu vejo jogos dos Vasco, eu acompanho, né? Tá com uma grande equipe, né? Alexandre Matos, que me levou pro Palmeiras quando eu tava no Levante, né? Hoje ele tá lá, né? Esse dia ele me ligou aí de câmera, tava os torcedores do Vasco, o cara ficava louco, né? Mas ao respeito ao Cuiabá, um clube que depositou todo mundo pra mim, eu tenho mais um ano de contrato aqui, né? Então acho que falar no Vasco, quem sabe, aí no final do campeonato, né? Não sei se eu vou renovar, não sei se eu vou sair, né? Mas tá na mão do Senhor. E o desejo de jogar no Vasco continua sempre, que é meu time de coração. Eu já falei sentado nesse banco, vou falar em pé aqui agora. Eu adoraria ver o Daverson vestindo a camisa do Vasco. Esse casamento tem que acontecer algum dia, né? Tem que Daverson no acontecer. Vasco, mas eu acho que agora, com a vinda do Cleiton para disputar com o Verratti, vai ser difícil que isso aconteça. Mas um dia o Daverson vai vestir a camisa do Vasco, tenho Você certeza gostaria, disso. Fernandão? Acharia legal. Eu queria ver um Vasco e Flamengo com o Davidson jogando pelo Vasco. A torcida do Flamengo não ia gostar muito. Não sei, às vezes sim. Às vezes sim. Mas Depende do que aconteceria, né? É isso aí. Ia ser legal porque o Davidson é um cara que faz o espetáculo ficar mais legal. É um mas showman, né? É isso aí. O espetáculo fica mais legal com o Davidson, lembra um pouquinho o passado. Eu concordo com você, tipo anos 90. É isso Senhores, aí. muito obrigado, tá? Programa maravilhoso. Obrigado a você que acompanhou a gente. Amanhã estaremos de volta com mais dos Donos da Bola. Minha rapaziada, já pensou aí, né? O Davinho vestindo a camisa do Vascão nesta temporada ainda. Eu acho meio difícil aí, né? Em respeito ao Cuiabá. O jogador já falou, né? Tem contrato lá e precisa respeitar o clube. Mas quem sabe aí, quando o contrato dele acabar, ele possa aí, né? Vestir a camisa do Vascão. Né? É um jogador aí muito folclórico, né? No futebol brasileiro aí. Né? Eu sei que tem muita gente que gosta do Davinho, muita gente que tem raiva dele, né? Principalmente o lado rival, né? Mas seria interessante aí ver o jogador, quem gosta do Vasco, se declara torcedor do Vasco, né? Vestir a camisa do Vascão aí, né? Seria interessante, né? Então deixa aí nos comentários isso, o que você acha aí, qual seria uma boa dupla de ataque aí, uma formação ideal para o Vasco jogar com Davinho, Verratti, Payet. Seria interessante, né, ver esse Vasco, principalmente aí se conseguisse uma classificação para uma Libertadores, né? Gostaria muito de ver aí como se comportaria o time do Vasco, né? E o Davidson, né, jogador folclórico com a equipe do Vasco. Então deixa aí nos comentários se você é a favor, é contra a vinda dele para o Vasco, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa as notificações, tá? Pra gente estar trazendo aí mais conteúdo do Vascão para vocês.